Trump revoga sanções a Moraes. Trump amarelou? Houve derrota bolsonarista quando Estados Unidos retiram sanções a Moraes? E para qual ralo escorreram as juras trumpistas contra a caça às bruxas, que, segundo carta do presidente de julho passado, deveria terminar imediatamente? De que valeu o espalhafato da dupla Eduardo Bolsonaro-Paulo Figueiredo, arrotando grandeza sobre a proximidade do círculo do poder de Washington? Estes são alguns dos questionamentos que os círculos direitistas fazem ao serem impactados pela retirada da lista da OFAC dos nomes do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e esposa, mais o Instituto Lex, das penalidades aplicadas inicialmente. A Lei Magnitsky foi concebida para aplicação dentro do território americano a violadores dos direitos humanos e acusados de graves casos de corrupção. De certo, sobejaram razões para a imposição sancionatória a Moraes, ligadas à censura judicial e à liberdade de expressão de empresas como a Rumble e o X. Em decorrência, Moraes teve bens e propriedades nos Estados Unidos congelados e todas as empresas lá sediadas foram impedidas de fazerem negócios com ele. Todavia, a aplicação rigorosa do castigo começou a desandar quando o STF, na pessoa do ministro Flávio Dino, suspendeu a aplicação da lei dentro do território brasileiro, numa blindagem explícita ao Código. Passados praticamente 6 meses com tensões elevadas a níveis ímpares, o governo Trump colocou de escanteio a corrente emocional liderada pelo secretário de Estado Marco Rubio, pessoalmente empenhado em destroçar governos autoritários do sul do continente, e trouxe à baila os interesses das Big Techs e do lobby dos irmãos açougueiros, tendo o Lully na jogada. Valendo realçar a importância de diminuir o preço da carne nos Estados Unidos, cujo mercado a JBS domina cerca de 85% do abate. É para deixar de lado tal player. É só ler a manchete da CNBC do dia 12. Com seca histórica, pouca oferta e preços recordes, carne bovina dispara nos Estados Unidos. Inflação alta, eleições internas a caminho, Trump precisa estabilizar o preço do produto no mercado interno. Nesse cenário, entram em cena os irmãos Batista. Em setembro, Joesley foi na sede do governo americano para ofertar itens viabilizadores da debelação da crise do mercado da carne em torno do livre comércio e da limpeza da ficha do ministro Moraes. Evidente que fomentado por pedido do presidente Lula. Batista costurou a trama com o preço da carne, a exploração das terras raras de Goiás pelos Estados Unidos e as sanções de Moraes. Depois foi a vez da Venezuela entrar na história e Joesley rumou para Caracas para convencer Maduro a baixar o tom, evitando que os Estados Unidos se obrigassem a colocar militares em avanço. Desarticulada internamente, a direita choramingava a ineficácia da Lei Magnitsky, que praticamente nada mudara a rotina do sancionado, que continuava de bordura na mão, perpetrando golpes certeiros na moleira dos acusados. Parece que ela caiu muito rápido nas loas com que Trump encantou a família Bolsonaro e seus chegados. Ou seja, mesmo que abrisse a intimidade aos membros do clã, Trump não titubearia em esquecer os votos que fizera antes à idoneidade e ao patriotismo do líder brasileiro contra o massacre do judiciário para acomodar os pleitos do setor de satélites, incluindo a empresa Starlink, do seu ex-colaborador Elon Musk, exigindo o rompimento do Brasil com a China nesse segmento. Também pauta a cessação de qualquer investida contra as redes sociais em matéria de censura. Pauta de máxima importância ao atual do governo, por óbvias razões. Em adendo, também foi exigido o fim da tributação das Big Techs e o engajamento brasileiro ao combate às quadrilhas organizadas, outro item nada palatável à pauta lulopetista, mas que a adesão ao acordo virou obrigação a aceitar. Ambas as partes negociaram os termos, havendo de cada lado concessões, mesmo que representassem quebras de mandamentos arraigados do ponto de vista ideológico, em prol da pauta de assuntos comerciais e estratégicos. Trump pôs em primeiro lugar o lema que conduz desde a campanha, America First, ainda que para tal empurrasse o ex-presidente Bolsonaro mais fundo dentro do calabouço em que se encontra. Na política internacional, o cinismo
é lugar comum, em especial numa rodada de negociações em que possíveis registros sentimentais e proximidades ideológicas viram pó. E foi o que aconteceu por trás da mal-sinada medida. Lembrando que dias antes da revogação, o próprio Departamento de Tesouro, em carta ao deputado Rick McCormick, confirmou a aplicação da Magnitsky ao ministro. Isso reforça o caráter personalista da revogação, exclusivamente ligada ao pensamento do presidente Trump, sem adesão do núcleo duro da sua assessoria de política exterior. Para o presidente, na cruzada em prol da reedição da doutrina Monroe, justificadora do expansionismo americano na América Latina, vale tudo para afastar a influência chinesa no território. Daí o empenho em mudar a estratégia, fazendo uma virada de 180 graus, deixando a família Bolsonaro ao relento, de olho nos minerais estratégicos para a produção tecnológica e militar, setor em que sua grande rival China detém mais de 60% da produção mundial e que o Brasil soma 10% das reservas. Trump sacrificaria qualquer um para garantir a presença americana na exploração das terras raras brasileiras, já que a questão aqui é a falta de investidores internos que topem a longa maturação dos projetos. Portanto, o levantamento das sanções ao ministro Alexandre de Moraes foi, antes de tudo, uma estratégia eminentemente política, com um pano de fundo econômico, mas nada a ver com a vertente ideológica. O pragmatismo, desde o início, ficou à testa das conversas. E isso é bom para que a direita busque maturidade, persiga em conjunto os seus objetivos, seja mais adulta e tenha em conta que é exclusivamente aos brasileiros que cabe buscar as soluções internas aos seus problemas, independente de lideranças de fora. A sociedade civil precisa se organizar se quiser obter alguma alteração de rota nas próximas eleições de 2026. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, faça seu comentário aqui embaixo sobre a retirada das sanções ao ministro Alexandre de Moraes e família. Faça sua inscrição no canal para aumentar a sua importância. Ative o sininho das notificações. Muito grato pela sua atenção. Fique com Deus. Tchau!